Começamos, porventura, outra vez, a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros, ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como a carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque, se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimo-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Amém? Que texto maravilhoso, né, irmãos? Paulo está falando, ele começa a falar aqui no capítulo 3. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós outros, ou de vós? O que estava acontecendo? Paulo, essa carta ela é uma das cartas. Provavelmente Paulo escreveu quatro cartas à igreja de Corinto. 2 delas não chegaram em nossos dias, apenas as 2 que estão nas Escrituras. E nesse capítulo aqui, ele começa como que fazendo uma defesa, como que fazendo um protesto. Será que eu preciso de uma carta de recomendação para estar junto de vocês? Para falar de vocês? Será que
eu preciso que alguém escreva uma carta me recomendando a vós? Será que eu não sou conhecido o suficiente? Paulo, ele foi aquele que plantou a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era filha do ministério do apóstolo Paulo. Quando nós voltamos um versículo no capítulo 2, 17, Paulo está falando assim, 2 Coríntios 2, 17. Porque nós não estamos como tantos outros. Irmãos, nós estamos aqui no primeiro século, na igreja primitiva, no início da igreja ainda. Muitos daqueles que viram o Senhor ainda estavam vivos. E olha o que estava acontecendo. Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Ou seja, a igreja estava iniciando e já tinha gente dentro da igreja, explorando a igreja, fazendo comércio da igreja. Então, quando nós, depois de 2000 anos, nós vemos a igreja sendo comércio, sendo business, sendo negócio, nós não podemos nos espantar se isso já acontecia na igreja nascente e aqui Paulo já estava acusando que isso estava acontecendo na igreja de Corinto. As pessoas estavam fazendo da igreja um negócio, um meio de vida, um meio de enriquecimento, uma maneira de levar vantagem econômica dentro da igreja. E ele está falando que ele não era desse tipo. Que ele não estava tendo relacionamento lá com a igreja de Corinto, que a relação dele com a igreja de Corinto não visava fins econômicos. É lógico, irmãos. O próprio Paulo, ele ensina nas suas cartas que o obreiro é digno do seu salário. Que aquele que vive para o evangelho, ele deve viver do evangelho. Mas não é o caso que estava acontecendo aqui. Estavam lidando com aquelas pessoas que o maior objetivo não era o ministério, mas o ministério era apenas um meio da pessoa ganhar a vida, da pessoa ter um emprego, da pessoa ter um salário, da pessoa enriquecer. Veja só, a pessoa pode ir para o ministério, um jovem, assim, ele tem desejo de exercer um ministério de tempo integral dedicado ao Senhor. Mas o objetivo dele é servir ao Senhor de tempo integral na igreja, no ministério pastoral, como missionário, ou alguma atividade ministerial dentro da igreja. E o salário e o sustento ser uma consequência disso. Agora, o que não pode, o que não é admissível, a pessoa pensa assim, como que eu vou ganhar a vida? Eu vou ser um médico? Eu vou ser um professor? Eu vou ser um eletricista? Eu vou ser um carpinteiro? Ou eu vou ser um pastor? Quer dizer, ela pega o ministério da palavra e ela equipara a qualquer outra profissão. E dali, o objetivo principal é ela ter o salário, não exercer o ministério. É por isso que quando nós somos procurados por qualquer pessoa que quer plantar uma igreja, ou ela quer exercer um ministério de tempo integral, a primeira recomendação, você vai ter uma profissão. Você vai primeiro ter que aprender a ganhar dinheiro, a ganhar o seu sustento, sustentar a tua família, fazendo tendas, assim como Paulo fazia. Para que você não fique amarrado por uma igreja por causa do salário. Nós conhecemos vários exemplos de igrejas que estão morrendo
Porque na sua frente há obreiros que não têm como ter o seu salário se não for através da igreja. Daí aquela igreja vive apenas para sustentar o salário daquele obreiro. Porque se ele sair de lá, ele vai morrer de fome. Então a igreja fica com pena de demiti-lo, porque como que o pobre vai viver? Eu conheço vários, e talvez vocês conhecem também, esse tipo de exemplo. E o ministério da palavra não se mistura com dinheiro. O pastor não pode deixar de pregar todo o conselho de Deus, porque ele vai ferir determinada família. Se eu pregar aquilo, aquela família vai ficar ofendida, e aquela família representa não sei quantos % da arrecadação da igreja. Se eu pregar uma determinada coisa, vai juntar aquela família com aquela outra família, e eles vão me tirar da igreja, vão me demitir, e depois como é que eu vou viver, como é que eu vou sustentar? Irmãos, isso é muito mais comum do que nós possamos imaginar. Mas, como eu disse, nós não podemos nos assustar com isso, porque isso já estava acontecendo nos dias do apóstolo Paulo, em que pessoas estavam se relacionando com a igreja, exercendo o ministério, apenas para terem vantagens pessoais. Porque nós não estamos como tantos outros, percebe? Não era uma ou duas pessoas, tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Nós estamos negociando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. E daí ele fala assim, ele está falando assim, será que eu preciso apresentar uma carta para vocês? Trazer algo escrito? Daí ele fala assim, vós sois a nossa carta. Vós sois a nossa carta. Escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Ou seja, ele falou assim, quando eu preciso me apresentar, quem é você? O que você faz? Eu falo de vocês. Vocês querem as minhas credenciais? Vejam a igreja de Corinto. Lógico, né, irmãos? Era uma igreja super problemática, que tinha lá pecados cabeludos, como a gente sabe. Mas não era aquilo que era relevante para o apóstolo Paulo. Ele tinha alegria, ele tinha prazer daqueles irmãos. E ele não se envergonhava em apresentar a eles como fruto do ministério deles. Irmãos, a gente que vem de um contexto não reformado, acho que aqui 99%, né? Inclusive eu, a gente não vem do contexto reformado, nós não nascemos numa igreja reformada, nós nascemos numa igreja não reformada. E daí quando a gente chega para o meio reformado, a gente tem uma ilusão de que nós estamos num ambiente, numa igreja perfeita. Mas isso é ilusão, irmãos. Porque todos nós somos humanos, todos nós temos os nossos erros, e todas as igrejas têm os seus problemas. Então, se você é recém-chegado numa igreja reformada, e você acha que essa igreja é perfeita, na hora que você chegou, já deixou de ser perfeita. Mas aquelas pessoas que estão lá, também elas não são perfeitas. Agora, o que nos serve de consolo? Serve de consolo que quando nós vamos para essa igreja nascente, fundada pelo próprio apóstolo Paulo, com pessoas que viram Cristo ressurreto, ela tinha esses problemas. Então isso serve de consolo para nós. E tira um pouquinho da nossa ilusão. Mas também nós não podemos nos conformar com isso, né? Como nós vamos ver até no decorrer dessa carta, que não é porque a igreja tinha esses problemas que Paulo estava conformado com esses problemas. Vós sois a nossa carta.
escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo. Quer dizer, olha, fala assim, vocês não são a minha carta, vocês são a carta de Cristo. Quando as pessoas querem ver Cristo, elas olham para vocês. Produzida pelo nosso ministério. Quer dizer, em decorrência do trabalho do apóstolo Paulo. Escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Aqui Paulo já começa a fazer uma analogia entre a lei, escrita por Moisés, lá no Sinai, e aquilo que foi escrito no coração dos cristãos lá da igreja de Corinto. Não mais em pedra, não mais em papel, não mais em pergaminho, mas nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Então aqui, Paulo está invocando aqui o sacerdócio de Cristo. É através de Cristo que ele tem acesso a Deus, e é através de Cristo que ele exerce aquele ministério. E desse ministério é que foi gerado aqueles irmãos lá em Corinto. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Então ele fala assim, olha, ele começa aqui como que exaltando o ministério dele, falando daqueles irmãos, que é a carta viva dele, que é a carta viva do próprio Cristo, mas que ele não é capaz, nem pela sua própria conta, pela sua própria capacidade de pensar alguma coisa satisfatória, mas todo o pensamento dele e toda a ação dele vem através de Cristo. E aqui tem uma palavra que é suficiente. Aquilo que é suficiente é aquilo que não precisa de acréscimo. É aquilo que não precisa ser complementado. Está cheio, é efetivo, está completo. Quando ele fala isso daí, na realidade, ele está respondendo uma pergunta que foi feita lá no capítulo anterior, lá no 2,16, 2 Coríntios 2,16. Para com estes, quer dizer, por aqueles que se perdem, cheiro de morte, para a morte. Está falando a respeito do evangelho, que o mesmo evangelho que tem cheiro de vida, ele tem cheiro de morte também. É por isso que quando nós pregamos o evangelho para as pessoas, umas pessoas vão nos amar. Outras pessoas vão nos odiar. O mesmo evangelho. Por quê? Para com estes, cheiro de morte para a morte. Para com aqueles, aroma de vida para a vida. Esta é a razão porque as pessoas recebem de forma diferente a mesma mensagem. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Então ele faz uma pergunta, e ele não responde lá no capítulo 2. Essa resposta vem no capítulo 3. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? E daí ele vai falar, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. O que é essa nos habilitou? Tem dois sentidos aqui. Primeiro, que ele nos chamou, ele nos autorizou. Nós estamos fazendo em nome dele. E segundo, que ele nos dá habilidade, ele nos dá condição de fazermos. Então, essa habilitação aqui, ele tem esses dois sentidos. Primeiro, que ele nos chama, nos convocando para fazermos o seu ministério, e depois ele nos capacita, ele nos dá habilidade para fazermos aquilo pelo qual nós somos convocados. Não da letra, mas do Espírito.
porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Um meio versículo aqui dos mais conhecidos nos nossos dias, quando nós falamos um pouquinho a respeito do Evangelho para algumas pessoas, quando nós começamos a aprofundar, porque assim está escrito na palavra, porque assim está escrito na palavra, você fala assim, não, nada disso. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Mas será que é isso que Paulo está falando? Que quando nós vamos para a palavra de Deus, a palavra mata, e nós devemos ficar apenas nas emoções? Nós precisamos ficar apenas no instinto? Naquilo que nós chamamos do batismo do Espírito Santo e no revestimento do Espírito Santo? Será que é isso que Paulo está dizendo? Claro que não. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então o que ele está falando aqui? Qual que é a letra que mata? Qual é a letra que mata? A antiga aliança, mais especificamente os 10 mandamentos, tinha como base a letra, a lei. Mas a nova aliança é no Espírito. Então por isso que Moisés foi chamado, ele subiu ao monte, e Deus o instruiu para que ele escrevesse nas tábuas da lei, nas tábuas da letra. Então quando fala a letra mata, o que está falando são os mandamentos dados a Moisés no Sinai. É chocante nós ouvirmos isso, que aquela letra é uma letra que mata, sendo que nós vemos tantas pessoas ainda, pessoas presas a essa letra, a esses mandamentos. O qual, então ficaria assim, numa outra linguagem, né? O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da lei, como sinônimo de letra, não da lei, mas do Espírito. Por quê? A letra, porque a lei mata, mas o Espírito vivifica. A lei não dizia que maldito aquele que não observar todos os mandamentos, que não cumprir todos os mandamentos, que aquele que não cumprisse toda a lei seria maldito? Não é isso? E qual é o homem que conseguiu cumprir toda a lei? Nenhum. Então a lei, na realidade, ela trouxe maldição, ela trouxe morte. Por isso que a lei, por isso que a letra, ela mata. Atos 13, 38 e 39. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, de Cristo, e por meio dele. Todo que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Moisés trouxe a lei é boa, a lei é de Deus, mas vocês não tiveram capacidade de serem justificados através da lei, através dos mandamentos. Gálatas 3, de 10 a 13. Todos quanto, pois, são das obras da lei, todos quantos, pois, são das obras da letra, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé, pelo Espírito, não pela lei, não pela letra. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá.
A lei, ela não procede da fé, mas todos aqueles que observar a lei, pela lei viverá. Alguém fez isso? A resposta é não. Cristo nos resgatou da maldição da letra, da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. A doutrina da substituição penal. Cristo se fez maldição no nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. É por isso que Cristo não foi decapitado. É por isso que Cristo não foi apedrejado. A morte de Cristo tinha que ser no madeiro, porque ele levou a nossa maldição, se fazendo maldito no nosso lugar. E daí ele continua. O qual Cristo nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Quer dizer, ele está falando assim, eu não fui chamado para pregar a antiga aliança. Eu não fui chamado para pregar comportamento para vocês. Eu não fui chamado para ficar ensinando vocês, vocês não devem cortar o cabelo. Vocês não devem fazer isso. Vocês não devem fazer aquele outro. Vocês não podem usar isso. Vocês não podem comer aquele outro. Não! O qual nos habilitou, nos chamou e nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. A nova aliança no sangue de Cristo. E se o ministério da morte, olha como ele chama o ministério da antiga aliança, a aliança lá do Sinai. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, não foi a lei que foi lá? Agora, que palavra que ele está usando aqui? Agora ele não está mais usando lei, ele está usando letra. É um sinônimo. Gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Embora a lei matasse, fosse o ministério da morte, mas esse ministério da lei, ele foi glorioso também, porque a lei é boa. A lei, ela é santa, porque ela foi dada por Deus. E aqui, Paulo está afirmando que é o ministério da morte, mas ele foi glorioso também. A ponto, ele está falando assim, a ponto de os filhos de Israel não poderem ver o rosto de Moisés, que resplandecia. O que aconteceu? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção, será glorioso o ministério da justiça. Quer dizer, se aquele ministério da lei, da morte, já foi glorioso, o da nova aliança, o de Cristo, o da justiça, será muito mais glorioso. Porquanto, na verdade, o que antes foi glorificado, neste respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Olha o adjetivo que ele usa. Ele não usa somente excelente, como ele diz sobreexcelente. Quer dizer, o ministério atual da nova aliança, ele resplandece tanto que ele ofusca o ministério da lei. Por exemplo, assim, você está lá com o flash do seu celular ligado num ambiente escuro, ok? Daí na hora que você sai para fora e tem sol, o que representa aquele flash do seu celular? Nada. Então isso é da antiga lei, da aliança antiga, da antiga aliança, da velha aliança, em relação à nova. O ministério da morte e o ministério da vida. Por quê?
o que se desvanecia teve sua glória. Muito mais glória tem o que é permanente. Paulo está fazendo uma analogia agora daquilo que aconteceu quando Deus deu os mandamentos para Moisés, com aquilo que estava acontecendo nos dias deles em relação ao Evangelho. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. Quer dizer, nós temos uma mensagem tão gloriosa. O Evangelho, ele é tão glorioso, tão maravilhoso, que nós precisamos ter ousadia em compartilhar do Evangelho. Nós não estamos diante de uma coisa barata, de uma coisa de pouco valor, mas ele usa essa expressão, sobre-excelente, acima daquilo que é excelente. E não somos como Moisés. Olha, de uma certa forma, ele está desdenhando Moisés. Nós não somos como ele. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Essa informação não tem lá no Antigo Testamento. Essa informação de que Moisés usava o véu para que as pessoas não percebessem que o rosto dele estava perdendo o brilho, porque aquela aliança também estava perdendo o brilho, essa informação é trazida aqui por Paulo. Ela não tem no Antigo Testamento. No Antigo Testamento tem essa informação. Êxodo 34, 29 e 30. Quando desceu Moisés do Monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, as 2 tábuas da lei, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia. Ele não percebeu isso, que o seu rosto estava reluzente. Depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos, de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Agora, o versículo 33 a 35. Tendo Moisés acabado de falar com eles, o rosto dele resplandecia. Pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. E saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia, porém Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar a falar com ele. Então, quando Moisés ia falar com Deus, ele tirava o véu. Quando ele descia e seu rosto resplandecia, ele colocava o véu. Só o que aconteceu? Aconteceu que com o tempo, o rosto de Moisés foi se desvanecendo, foi perdendo o brilho, e mesmo assim, ele continuava usando o véu. E Paulo, daí ele pega esse acontecimento e ele faz uma analogia com a própria lei, que embora fosse gloriosa, com o tempo, ela foi perdendo também o seu brilho. As irmãs estão estudando isso com outras palavras lá no livro de Hebreus, não estão? A respeito da antiga aliança, das suas falhas, de que ela não é uma aliança permanente, eterna, que ela era defeituosa, por isso que ela foi substituída por uma excelente, por uma eterna. Então, é o mesmo ensino aqui, exposto de uma outra maneira, com outras palavras. Mas o ensino é o mesmo. Mas os sentidos deles se embotaram. Quer dizer, eles não perceberam o que estava acontecendo. Eles ficaram cegos. Eles não tiveram sensibilidade.
o povo de Israel. Pois, até o dia de hoje, quer dizer, na época de Paulo, já tinha passado 2000 anos daquele acontecimento. E ele está falando assim, até o dia de hoje. E nós podemos trazer para os nossos dias também, 4000 anos depois. Pois, até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, dos mandamentos, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Quer dizer, lá era Moisés que cobria o seu rosto. Mas depois que Moisés tirou o véu, eles continuaram com o véu no seu coração. Com seu coração velado. Sem sensibilidade. Sem discernimento. Quer dizer, eles liam a lei e não sabia que por detrás da lei tinha uma coisa sobreexcelente. Muito maior do que a lei. Muito maior do que a antiga aliança. A nova aliança em Cristo. Não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. É por isso que você vai falar do evangelho para um judeu e ele não vai aceitar. Ele vai negar que Cristo é o Messias. Porque ele tem o seu coração embotado. Ele está cego. E o cego não enxerga. Ele tem os seus ouvidos tampados para as coisas espirituais. E ele não escuta. E, muitas vezes, a gente acha isso incrível. Como que pode? Eles viram tantas maravilhas. Eles viram tantos milagres. Como é que eles podem não acreditar? Por que eles não podem acreditar? Porque eles têm o seu coração embotado. Ele tem os seus olhos velados ainda, assim como foi com Moisés. Não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Quer dizer, eles não receberam a revelação do Senhor. Mas, até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Não tem nenhuma percepção. Eles estão presos ainda à antiga aliança. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Paulo está falando dele mesmo. Que quando ele foi convertido, o véu foi retirado do seu coração e ele passou a enxergar. Ele era um perseguidor da igreja. Ele era um inimigo de Cristo. E ele passou a ser um ministro da palavra, um seguidor de Cristo, um imitador de Cristo. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Irmãos, é por isso que, embora essa palavra trindade não apareça nas Escrituras, mas no princípio aparece. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Quer dizer, a liberdade por quê? Porque nós não estamos mais presos à antiga aliança. Na nova aliança, nós temos total liberdade em Cristo. E todos nós, quer dizer, todos nós quem? Ele está falando aqui de universalismo? Não, ele está escrevendo para os crentes lá da igreja de Corinto. E todos nós, com o rosto desvendado. Olha, irmãos, que coisa. Então, quando nós quando nós temos discernimento da nova aliança em Cristo, é porque nós tivemos o nosso rosto desvendado. Nós não temos mais vendas nos nossos olhos. Nós passamos a enxergar com o colírio divino. Por isso que agora nós vamos para a palavra e a gente lê e a gente fala assim, como que eu lia isso antes e não compreendia? E agora eu leio e compreendo. Não é verdade isso? Que os mesmos textos que não tinham nenhum significado, eles passam a saltar nos nossos olhos e a gente fala assim, como que eu não entendia isso antes?
Porque nós tínhamos o nosso coração embotado. O nosso coração estava vendado. Nós éramos cegos. Nós não enxergávamos. Nós não ouvíamos. Até o dia que Cristo removeu a venda dos nossos olhos. Removeu a surdez dos nossos ouvidos. E nós passamos a ouvir a palavra de Deus, a compreender a palavra de Deus. Que coisa maravilhosa! E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho. Irmãos, naquela época, o espelho não é o que é hoje, assim, que você vê lá, a minha netinha, né? Eu chego para ela e falo assim, sabia que você é linda? Ela fala assim, eu sei. Eu falei, como que você sabe? Ela falou assim, eu me olho no espelho. O espelho não era como é hoje, que você vê claramente a imagem perfeita. O espelho era quase como uma placa de um alumínio meio opaco, que ele consegue refletir a imagem, mas não é perfeita. Então, é essa analogia aqui, Paulo. Nós temos apenas um reflexo da glória de Deus. E todos nós, com o rosto desvendado, quer dizer, enxergando, contemplando como por espelho, quer dizer, ainda não completamente, a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, quer dizer, é um processo. E cada dia nós vamos enxergando mais. Nós não estamos estagnados. Nós não estamos parados. Na sua própria imagem. Transformados de glória em glória na sua própria imagem. Quer dizer, cada dia nós estamos mais parecidos com Cristo. Então, você percebe que não está preso mais na antiga aliança? Nós não estamos mais presos no Antigo Testamento? Na antiga aliança, mas nós estamos, cada dia, mais parecidos com Cristo. Como? Pelo Senhor, o Espírito. Quer dizer, através da obra do Espírito em nossas vidas. Nós vamos avançando de glória em glória e cada dia nós vamos ficando mais parecidos com a sua imagem. Então, o que nós aprendemos nesse capítulo 3 de 2 Coríntios? Primeiro, que as credenciais de Paulo estavam nos frutos do seu ministério. Quer dizer, ele não precisava dar o currículo dele. Tem algumas coisas lá que ele fala, né, tudo que ele passou e tal, mas ele nunca fez aquilo como para glória própria. Então, as credenciais de Paulo estavam nos frutos do seu ministério. Esse fruto era espiritual, mas refletia na vida das pessoas. Eles eram a carta de Cristo. Eles eram a carta de Cristo. Eles tinham uma vida compatível com a fé que eles professavam. Tudo aquilo, tanto o ministério de Paulo como os frutos, era gerado pelo poder de Cristo. Este poder é suficiente, não necessitando de estratégias humanas. Irmãos, o que acontece? O que acontece? As pessoas, a igreja, ela perdeu o evangelho. Ela perdeu a essência do evangelho. A suficiência de Cristo. Então daí, precisa ser criado estratégias humanas. O que nós vamos fazer para encher a igreja? Então daí, você vê de tudo. Marketing, propaganda, campanha, promessa. Quando não promessa, as pessoas são ameaçadas. Às vezes é uma promessa, uma ameaça, bem acompanhada. E todas as estratégias de marketing. Então você vai nos cultos, mais parece um show do que um culto ao Senhor. Agora, irmãos, tem algumas coisas que algumas pessoas percebem, outras pessoas não percebem. Por exemplo, por que o nosso culto é o mais enxuto possível? Por que nós não fazemos aviso durante o culto?
Por que nós não apresentamos bebê durante o culto? Por que nós não fazemos tantas outras coisas no meio do culto? Porque o culto é para o Senhor. O culto é só para o Senhor. Quando encerra o culto, nós apresentamos visitantes, nós abraçamos os visitantes, nós fazemos os anúncios, nós podemos falar das contribuições, podemos fazer tudo. Mas depois do culto, o culto é para o Senhor. Eu gosto muito de uma frase de Lutero, quando, no final da sua vida, eles foram falar a respeito do avanço do Evangelho para Lutero, como que fruto do trabalho de Lutero, ele falou assim: eu não fiz nada, eu apenas preguei a palavra e a palavra fez tudo. A palavra de Deus é suficiente. Nós não precisamos de estratégia para atrair jovens para a igreja. Fazer um ringue, fazer uma igreja cheia de gíria, cheio de modernidade, de luzes, de dança, de coreografia, encher a igreja de programação, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, para mulher, para homem, para adolescente, para pré-adolescente, para criança. Não! Isso aqui não é um clube. O que adianta nós enchermos a igreja se a igreja não está atraindo as pessoas através do Evangelho? Do que vale? Essa semana eu comentei lá uma publicação lá no Instagram, alguém falando lá sobre crescimento de igreja, tal. Eu falei assim, existem religiões maiores do que as religiões orientais? O hinduísmo, o budismo, o islamismo, existem religiões maiores do que essas? Não existem. Não existem. E daí? Sem Cristo. Então, nós enchemos igreja sem Cristo? É melhor nós termos um grupinho de 3, 4 pessoas e nós estamos firmados em Cristo. Eu não vou naquela igreja lá porque não é quente. Essa semana eu comentei lá assim, porque o culto reformado não é quente? Porque quente é no inferno. Irmãos, fogo sempre foi símbolo da ira de Deus. Sempre, em toda a Escritura. Fogo. As pessoas ficam pedindo fogo. Derrama seu fogo, Senhor. Nós vimos lá, agora estudando lá, Elias, quando Elias orou para descer fogo, foi para quê? Foi para consumir o altar, junto com os profetas de Baal. Mas, irmãos, nós devemos ter os nossos corações aquecidos pelo Evangelho de Jesus. Não é verdade? Quando a gente ouve falar do Evangelho de Jesus, o nosso coração não fica reluzente? Não fica quente? Só o coração. Então, o poder de Cristo, ele é suficiente para atrair aqueles que pertencem ao Senhor. Nós não precisamos dar golpe. Falar assim, vai ter uma festa da pipoca lá na igreja. Daí quando a pessoa chega para a pipoca, a gente apresenta uma outra coisa, a gente engana as pessoas. Vamos fazer lá a noite do cachorro-quente. Daí a gente convida a pessoa, ela vem por causa do cachorro-quente. A gente engana ela. E chega lá, a gente fala do Evangelho e faz um apelo. Irmãos, Cristo é suficiente. O Evangelho é suficiente. A palavra de Deus é suficiente. Esse ministério, então, tem como base a nova aliança. É Cristo. Não são costumes. Não é o legalismo. Mas o Evangelho de Cristo. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Cristo morreu no lugar dos pecadores. E isso é suficiente. A obra de Cristo não é insuficiente. Não precisa o homem fazer mais alguma coisa para complementar aquilo que Cristo fez. A lei gera morte. Agora, por que a lei gera morte? A letra gera morte. Uma vez que a lei mostrava ao homem sua pecaminosidade, mas não lhe dava poder para se livrar dela, da pecaminosidade, ministrava a morte. É por isso que a letra mata.
É a mesma coisa você ir no médico, o médico te dá o diagnóstico, você está com essa doença. E você fala assim, qual que é o tratamento? Ele fala, não tem. É mais ou menos isso. Está ali, olha, essa é a lei, essa é a vontade de Deus. Mas quando Deus demonstrou, através da letra, qual era a vontade dele, não deu junto a habilidade do homem cumprir aquilo que estava sendo exigido da parte de Deus, mostrado da parte de Deus. Por isso que aquilo gerava morte. Aqueles que ficaram presos na lei, tentando correr atrás da lei para cumprir a lei, morreram. Por isso que o justo viverá pela fé e não pela lei. O Espírito traz vida. Então a letra traz a morte, mas o Espírito vivifica através de Cristo. O ministério do Espírito é muito mais glorioso do que o Espírito da lei, o ministério da lei. Ele é sobreexcelente. Porque ele é eterno. Porque ele é perfeito. Porque ele atinge todos os seus objetivos. Por causa dessa glória do ministério da nova aliança, devemos ser ousados no nosso testemunho, sem nos esconder. Então, por causa disso, Paulo falava assim, eu não sou como Moisés que preciso me esconder, não preciso colocar um véu no meu rosto. E nós também somos assim. Nós precisamos conhecer o Evangelho, saber a glória do Evangelho, para nós termos ousadia de testemunharmos a respeito de Cristo. Moisés trazia seu rosto coberto, não somente por causa que seu rosto resplandecia, mas também para esconder que ele se desvanecia, assim como o Antigo Testamento, assim como a Antiga Aliança. Paulo, como ministro da Nova Aliança, não precisa ter seu rosto coberto. Eu não sou como Moisés, eu não preciso ter o meu rosto encoberto. Quem não compreende é porque tem o seu entendimento fechado. Então, por que as pessoas não compreendem o Evangelho? Porque elas têm o seu entendimento fechado. Agora, esse ter o entendimento fechado, ele tem dois significados. Primeiro, que o homem já nasce com o seu entendimento fechado. Todos os homens nascem com essa inabilidade. Porque para nós enxergarmos, nós precisamos de dois fatores. O primeiro é um fator interno, que para nós enxergarmos, nós precisamos ter o órgão da visão. Ok? Para nós enxergarmos. Mas não basta. Precisa ter luz. Você pode ter uma visão perfeita, mas se você estiver num ambiente 100% escuro, você não vai enxergar nada. E você pode ter um lugar totalmente claro, 100% claro, mas se você não tiver o órgão da visão, você também não vai enxergar. O que aconteceu na queda? A queda, nós perdemos a luz ou nós perdemos o órgão da visão? Nós perdemos o órgão da visão. Nós nascemos cegos espiritualmente. Por isso que diz que a palavra de Deus, que nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados. Então, nós não enxergamos. O texto que nós lemos aí, no capítulo 3, não fala que eles tiveram seus sentidos embotados? Quer dizer, eles não enxergavam, eles estavam encobertos. Embora tenha luz, embora tenha a palavra de Deus, mas eles não têm capacidade de enxergar a palavra de Deus, de entender a palavra de Deus. Ok? Então, quem não compreende é porque ele nasceu daquela forma e não tiveram ainda a sua venda removida. E esse remover de venda, esse desvendar, essa abertura dos olhos, essa cura dessa cegueira, é um ato de Deus, feito através do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem remove isso das nossas vidas e ele faz com quem quer. Esses dias nós estudamos lá, acho que a semana passada, em 1 Reis, lá de Acabe, Deus pergunta assim, quem é que vai enganar Acabe? Deus perguntando isso, quem vai enganar Acabe?
Deus não queria que Acabe prevalecesse. E Deus mandou um espírito lá enganar Acabe. Em Romanos capítulo 9, Paulo vai falar assim, escrevendo lá para os cristãos lá de Roma, que Deus tem misericórdia de quem Ele quer, mas endurece quem lhe apraz. Então, eles nascem com os seus olhos vendados, e Deus age em que sentido? Não agindo. Deixa que essas pessoas permaneçam na sua escuridão, no seu embotamento. Faraó endureceu seu coração? Ou foi Deus que endureceu o coração de Faraó? A Bíblia diz que Faraó endureceu seu coração. Mas a Bíblia também diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Em que sentido? Faraó já tinha o coração duro. Ele queria resistir. E Deus não agiu para mudar o coração de Faraó. Deixou o Faraó com o coração duro. Percebe? É por isso que quando nós chegarmos diante de Deus, ninguém vai culpar a Deus de se perder. Porque Deus deixou a pessoa fazer aquilo que ela queria. E quando Deus deixa a pessoa fazer aquilo que ela quer, ela só odeia a Deus. Ela não quer saber das coisas espirituais. Então, aquelas pessoas que são atraídas para as coisas espirituais, é que Deus está movendo o coração daquela pessoa. Então, quando você sente o desejo de ouvir a palavra de Deus, irmãos, glorifica a Deus, porque Deus está trabalhando no seu coração. Deus está removendo o embotamento do seu coração. E isso, irmãos, Ele faz com poucas pessoas. Na Bíblia, essas pessoas são chamadas dos remanescentes. Jesus vai falar que são poucos, embora sejam muitos, porque é uma multidão que ninguém pode contar, mas em relação àqueles que se perdem, são poucos. Então, nós devemos glorificar ao Senhor por Ele estar fazendo essa obra nas nossas vidas. Então, se você está sendo atraído pela palavra de Deus, não é porque você é melhor do que o seu vizinho. É porque Deus está tendo misericórdia de você, está removendo a cegueira do seu coração. Paulo não falou isso? Quem tem capacidade para essas coisas? Ninguém. A nossa suficiência vem de Deus. O véu é retirado do coração daqueles que se convertem. Então, Ele remove o véu e nós somos convertidos. O Espírito Santo é Deus, com todos os seus atributos. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm todos os atributos de Deus, porque eles são 3 pessoas, um Deus. O Espírito Santo traz a verdadeira liberdade. Então, nós não somos mais presos à letra da lei, que não se cumpre, mas nós temos liberdade em Cristo. Quando temos nossos rostos desvendados, enxergamos a glória de Deus mais e mais. Nós avançamos, nós não ficamos estagnados. E esse desvendar gera transformações de vida. Então, nossa vida é transformada quando nós recebemos essa revelação. Nós não ficamos estagnados. Assim como Paulo declara lá para os cristãos de Corinto. Quais são as reflexões? Primeira pergunta. Nossos olhos já foram desvendados para a glória da nova aliança? Nós já conseguimos enxergar as belezas de Cristo? A sobreexcelente obra de Cristo na cruz? Que Ele morreu em nosso lugar. A sua obra foi completa. Nós fomos salvos, nós não somos salvos agora. Nós fomos salvos lá na cruz, quando Ele morreu por nós. Não há nada que nós podemos fazer para complementar aquilo que Cristo fez, porque aquilo é suficiente, aquilo é completo, aquilo é perfeito. Ou será que você ainda está preso a coisas da religião? Ah, porque eu preciso fazer isso, porque eu preciso fazer aquilo, porque eu preciso fazer aquele outro, porque eu preciso fazer aquilo, porque eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Nada. A nossa escritura de dívida foi cravada na cruz. Por isso que Cristo declara na cruz: está consumado. A obra de salvação daqueles que pertencem a Deus foi complementada na cruz. Então, nossos olhos já foram desvendados para isso? Ou nós estamos presos ainda a costumes e a práticas religiosas? Temos algum fruto que podemos apontar como nossa carta de recomendação? Isso daqui é especialmente para os mais antigos, por aqueles que já foram desvendados há muito tempo. Qual é seu fruto?
Você pode ter fruto de oração. Você pode ter fruto de pregação, de testemunho da palavra. Eu sei que é uma pergunta difícil, mas nós precisamos enfrentar as perguntas difíceis. Paulo, ele tinha as pessoas que eram a sua carta de recomendação. Então, nós temos algum fruto que podemos apontar como nossa carta de recomendação? Quando apresentamos regras às pessoas, estamos anunciando a morte. Então, quando você chega para uma pessoa, e a pessoa pergunta para você o que ela precisa fazer para se salvar, e você fala assim, você não pode fazer mais isso. Você precisa parar de beber. Você precisa parar de fumar. Você não pode cortar o cabelo, você não pode se pintar. Você tem que ir nessa igreja. Você precisa levantar a mão. Você precisa vir na frente. Você precisa se batizar. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer tal coisa. Você está preso à antiga aliança. Você está sendo um ministro da morte. Quando a pessoa chega e pergunta assim, o que eu faço para me salvar? Nada. É Cristo que te salva. Quando chegaram para Jesus lá em João capítulo 6, como que nós devemos fazer as obras de Deus? Jesus fala assim, creia naquele que por ele foi enviado. É isso. Então, o que a pessoa precisa fazer? Se arrepender dos seus pecados. É o arrependimento. O que eu faço para me salvar? Nada, você não pode fazer nada. É só Cristo que pode te salvar. Mas o que eu faço? Pede para Ele te salvar. Se só Ele pode te salvar, peça para Ele te salvar. Desesperadamente. Isso é arrependimento, irmãos. Arrependimento não é remorso. Eu não devia ter feito isso, não devia ter feito aquilo, não devia ter feito aquele outro. Não é isso. Arrependimento é, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quando apresentamos regras às pessoas, estamos anunciando morte. Você precisa aceitar Jesus. Aceitar Jesus? Onde está isso nas Escrituras? Onde surgiu essa heresia dentro da igreja evangélica? Que a pessoa, para ser salva, ela precisa aceitar Jesus? Temos tido ousadia ao apresentar Cristo às pessoas? Nós apresentamos com paixão? Como um diamante de grande valor? Nós conhecemos o Evangelho para apresentarmos às pessoas? Estamos preparados para isso? Nós, como temos os olhos desvendados, temos sido transformados na imagem de Cristo? Nós estamos, cada dia, mais parecidos com Cristo? Então, essas reflexões, que eu gostaria que a gente levasse para nossa casa, para hoje à noite, para segunda-feira, para terça, para nossa semana, para as nossas vidas. E que o Senhor tenha misericórdia de nós e continue desvendando os nossos olhos. Que cada dia nós possamos enxergar mais e mais a glória do Evangelho de Cristo. Amém? Pai, queremos louvar o Teu nome pela Tua palavra. Nós queremos Te louvar porque o Senhor desvendou os nossos olhos e nós podemos compreender a obra maravilhosa de Cristo, o mediador dessa nova aliança, a nova aliança no sangue de Cristo. Que o Senhor possa fazer essa obra também na vida daqueles que ainda estão presos à religião, estão presos a doutrinas humanas, estão presos a costumes, que o Senhor possa libertá-los também e que Cristo possa ser revelado a eles. E que todos nós que tivemos os nossos olhos desvendados possamos crescer dia a dia na imagem de Cristo para a sua glória. Em nome dele que nós oramos. Amém.